4 meses, Moçambique tem sido sacudido por uma onda de vandalizações que começaram sob o pretexto de contestação de resultados eleitorais. Essa revolta foi alimentada pelas condições de vida e pela ausência de esperança de milhares de jovens. Aos poucos, porém, insistentes apelos ao ódio fizeram nascer um rastro de violência e destruição. Repartições públicas, lojas, postos de eletricidade, fábricas, sedes de partidos foram sistematicamente assaltados, queimados, vandalizados. Estradas, lojas, armazéns, postos de fronteira e até mesmo escolas e hospitais foram alvo de vandalismo. Onde já havia tão pouco, restaram ruínas, cinzas e desespero. Este documentário pretende guardar a memória desses dias de caos e destruição. Não se trata de um inventário exaustivo. É um registro sumário daquilo que vivemos nos dias do caos, daquilo que nunca mais queremos viver. Vamos começar pelos hospitais. Um pouco por todo o país, hospitais e centros de saúde foram vandalizados e queimados. Apenas numa província, a província de Nampula, 16 centros de saúde foram completamente destruídos. No bairro de Namicopo, arredores da cidade de Nampula, encontramos o Centro de Saúde Santa Maria. O que se pode ver é um autêntico cenário de guerra. Janelas partidas, portas arrancadas, processos dos doentes espalhados pelo chão, medicamentos roubados e equipamento médico danificado. Esta unidade sanitária vai exigir uma reabilitação total. Ninguém sabe quando é que isso poderá acontecer. Essa incerteza gera o desespero. Esta é uma infraestrutura que muitas das vezes ajudava esta comunidade e olhando para esta situação, eu penso que quem mais se prejudica mesmo é o próprio cidadão, porque a partir de já as pessoas terão que recorrer a longas distâncias à procura destes serviços que se calhar já tínhamos aqui bem perto. Tomara que eles tenham consciência no lugar e que não venham precisar desse hospital, porque amanhã ou depois da manhã, mesmo que seja eu, estou grávida, não se sabe daqui a pouco eu querer dar à luz, não vou ver onde ir, vou ficar muito mal, então não tem como. Não se tratou, como iremos ver, apenas de roubar. Tratou-se de destruir aquilo que pertence aos moçambicanos. Os manifestantes agiram como se tivessem por missão de roubar o nosso património coletivo. Dentre marquesas, panela de esterilização, arcas de conservação de vacina, mesmo uma geleira para a conservação de certos medicamentos que têm de ser conservados em meios de frio apropriado. Tem muita coisa que foi vandalizada. Em Maputo, um dos maiores armazéns de medicamentos do país foi assaltado e incendiado. Por mais de 7 dias consecutivos, o armazém ardeu sem parar, destruindo milhares de kits de medicamentos essenciais, equipamento médico diverso, roupa hospitalar para mais de 70 mil funcionários. O Ministério de Saúde estimou em $10 milhões o prejuízo causado por esta atrocidade. Para além dos medicamentos, estas viaturas completamente novas que deviam ser distribuídas por todo o país ficaram reduzidas a cinzas. Mais de 80 escolas públicas foram vandalizadas em todo o país. Apenas na província de Nampula, 64 escolas foram completamente destruídas. Mais de 23 mil alunos iniciaram o ano letivo sem as suas salas de aula. Escola Secundária 22 de Agosto, na província de Nampula. Aqui, o cenário é desolador. A biblioteca deixou de existir. Os manifestantes atearam fogo às estantes, destruindo milhares de livros e todo o mobiliário. Os edifícios da administração
foram totalmente vandalizados. Mais grave ainda, as salas de aula não foram poupadas. Todas as carteiras foram roubadas, os quadros desmontados, portas, janelas e até mesmo o chão que foi sabotado. Ainda em Nampula, a escola primária completa de Nampaco também não escapou à vandalização. À primeira vista, as imagens sugerem tratar-se de uma ação praticada pelos terroristas que atuam em Cabo Delgado. Nada disso. Trata-se afinal de escolas que ficam bem próximo da terceira maior cidade de Moçambique. A escola está muito destruída e fiquei com muito sentimento porque a escola estava muito bonita e assim, como é que está muito triste. Até me senti mal. Acho que foram nossos tios, nossos irmãos, nossos pais que estavam aqui. Foram todas as coisas. Alunos da Escola Comunitária Luís Cabral, nos arredores da cidade de Maputo, partilham o mesmo sentimento. No dia 23 de dezembro, uma multidão enfurecida ateou fogo e destruiu o estabelecimento de ensino. Nada foi poupado. Destruiu-se tudo: as salas de aula, a biblioteca, a secretaria e os gabinetes de direção. No entanto, eles vieram para já destruir no sentido de roubarem as grades, roubarem os tanques, roubarem, assim como casas de banho também, não tinham sido atingidas pelo fogo. Mas foi aquele roubo de toda a louça, não é, sanitária das casas de banhos. A Escola Secundária Heróis Moçambicanos, no distrito de Camumbuquana, e a Escola Comunitária São Francisco Xavier, no bairro Jorge Dimitrov, são outros casos que não escaparam da ação dos malfeitores. Bibliotecas, salas dos professores e de informática, tudo foi vandalizado. Repartições públicas foram outro alvo de atrocidades. Só na província da Zambésia, 11 dos 22 governos distritais viram as suas instalações serem destruídas. Namacurra é um dos exemplos deste drama. O edifício do governo distrital, construído em 1955, a residência oficial do administrador distrital, assim como diferentes direções distritais, foram reduzidos a escombros. Aqui, nem viaturas e motorizadas escaparam à violência e ao fogo. Esse dia aqui de verdade aconteceu muitas coisas muito de terror, que a gente que não acreditava que ia acontecer aqui no nosso distrito. Mas de verdade o nosso distrito está toda ela cinza. Eles chegam nos líderes, começam a vandalizar cada casa. De noite aconteceu de repente, em menos de uma hora, aconteceu de repente que soubemos que tudo estava a queimar. Os incêndios apagaram toda a memória institucional deste distrito, construída em mais de 70 anos. O ataque foi para além de edifícios públicos. A residência privada do edil da Manhissa não escapou ao ódio. Esta casa foi criminosamente incendiada para o desespero da família. Essa casa meu pai não construiu com dinheiro do município. Ele ergueu essa casa com dinheiro já dele a trabalhar. Então, não sei porque hoje estamos a ver esse cenário. 25 anos a compor a casa que ia representar a minha felicidade. Portanto, a minha felicidade quebrada, é por aí que digo que é mesmo minha vida, né? Antes deste ataque à residência do edil de Manhissa, os edifícios municipais tinham sido alvo de violência. Estas instalações da autarquia da Manhissa não podem mais prestar serviço público. Mas não foram apenas os setores sociais que foram atingidos. Toda a economia do país foi severamente afetada. O maior parque industrial de Moçambique, na Matola, foi gravemente violentado. 40% das indústrias foram vandalizadas. Esta fábrica de processamento de milho foi atacada no dia 23 de dezembro. Todo o estoque de matéria-prima, todo o produto acabado
e todos os equipamentos foram roubados ou vandalizados. Saquearam tudo quase. Deixaram sua máquina, desapareceu uma empilhadeira, computadores, num total de 8 computadores. Secretárias, cadeiras, tudo desapareceu. Só nesta fábrica, 70 pessoas perderam o emprego. Se não fossem os guardas, esta máquina teria sido totalmente destruída. Um deles foi naquela caminhão que, segundo como viram, puxou o combustível, disse que queremos também queimarmos como fizemos toda a empresa. Fomos dito para queimarmos, só queremos queimarmos. Nós choramos. O vosso medalha aqui, recebe a farinha aqui, todo fim do mês. É dado. Marca no 7 de medalhas. Agora, vocês querem queimar a fábrica. Como é que fica para vocês avós? Então, um deles disse que não, a segurança tem razão. Vamos abandonar, vamos deixarmos, porque amanhã, quando recuperar, também nossos avós vão começar a receber farinha aqui. Para além desta fábrica, armazéns de arroz, um pouco por toda a cidade da Matola, foram saqueados. Pelas diferentes avenidas, era possível cruzar com caminhonetas carregadas com produtos diversos roubados, pessoas com sacos às costas e ou empurrando carrinhas de mão com bens saqueados. Nesse momento de saque, houve mortes. Quando chegaram, começaram a tirar o arroz de baixo. A pilha deslizou, mas os outros não tiveram pena dos que sofreram o acidente. Continuaram a tirar arroz. Num total de 8. Num armazém foram 6, 2 armazéns, um 8, total 6. Atrás desta fábrica há um conjunto de oficinas e armazéns. E aqui a destruição está por toda parte. Os saqueadores não pouparam nada. Os carros foram vandalizados, as máquinas de produção, o material elétrico retirado. A única coisa que ficou para trás foram escombros e lixo. Só neste complexo industrial, mais de 300 pessoas ficaram sem emprego. Os carros estão todos sem os acessórios, porque tinha aqui mecânicos, tinha aqui eletricistas para os edifícios, tinha aqui toda uma série de especialidades, canalizadores, cada um corria para a área específica e tirava as coisas. Eu tenho o meu escritório também ali por cima, o meu escritório também não escapou. Tiraram tudo, menos nada. Na cidade de Maputo, enquanto dezenas vandalizavam e pilhavam este armazém, em Benfica, no bairro Jorge Dimitrov, um incêndio de grandes proporções destruiu o edifício que ficou em chamas por 5 dias consecutivos. Não foi possível saber o número exato de vítimas mortais, que pode variar de 30 a 60. Durante dias, familiares aqui acorreram para ver se conseguiam recuperar restos mortais, mas todo esse esforço foi em vão. Já temos certeza que as pessoas estão lá. Já nem são pessoas. Aquilo são todos carbonizados de verdade. A maioria das pessoas que estavam lá dentro eram menores, crianças menores, os seus 14, 15, 12 anos, 11, alguns de 9, que estavam lá dentro. Tem uma senhora que tinha um bebê também, não chegou de sair. Estamos em luto. Uma semana depois, as buscas cessaram sem possibilidade das famílias identificarem os seus entes queridos. A solução foi fazer uma cerimónia comum entre as famílias enlutadas. Então, ontem tivemos reunido nós, quase famílias, que entendemos talvez irmos à medicina legal no sentido de procurar meio o que a medicina ou o hospital vai nos ajudar para ver se podemos levar aquela cinza, aquele carvão todo, juntarmos no mesmo sítio para irmos enterrar. Foram mais que 11, foram mais que 60 pessoas. O pequeno comércio não foi poupado. Barracas e pequenas lojas foram vandalizadas e os que escaparam nos dias subsequentes trataram de colocar uma nova vedação feita de chapas metálicas. O colorido das montras em período de festas foi substituído pelo cinza das cortinas de ferro em todas as cidades do país. No caso de Xai-Xai,
Estabelecimentos comerciais têm sido continuamente ameaçados e impedidos de abrir portas. Os manifestantes queriam obrigar os vendedores a reduzir unilateralmente os preços. Todas as pessoas estão a sofrer. Estou muito triste, muito mesmo, muito. Se eu não conseguir comprar comida aqui, arroz, óleo, outras coisas, não tem como eu comer hoje, já não tenho comida lá em casa. É por essa razão que eu saí de Xongoém para cá. Eu vinha fazer rancho, né? Mas não tive como fazer rancho porque as lojas estão fechadas, conforme estão a ver. 400, 500 tal milhões de meticais. Estamos a perder. É morte certa. Quem quer investir num cenário em que vai perder dinheiro? Ninguém quer isso. Para dizer, em termos de número, quase 150, 160 lojas estão fechadas. Após sofrer enormes prejuízos, lojas de grandes superfícies decidiram encerrar definitivamente. Dezenas de pessoas foram lançadas para o desemprego. Eu não esperava que de uma noite para o dia eu poderia acordar sem saber o que dar aos meus filhos. A situação afetou o comércio internacional. A fronteira de Ressano Garcia, a maior do país que liga Moçambique à África do Sul, ficou encerrada por dias. Os quase 3.000 caminhões com mercadoria diversa que por ela passam diariamente ficaram interditos de circular. O mesmo verificou-se no corredor da Beira que liga Moçambique ao Zimbábue, Malawi, Zâmbia e República Democrática do Congo. Os comboios foram interditos de circular com barricadas nos 3 principais sistemas ferroportuários, Maputo, Beira e Nacala. Algumas locomotivas foram incendiadas. A violência espalhou-se pelas principais estradas do país, que ficaram bloqueadas, autocarros de passageiros incendiados, milhares de pessoas ficaram sem poder trabalhar. Centenas de doentes foram impedidos de ir ao hospital. Professores, médicos e enfermeiros, trabalhadores e funcionários foram impedidos de sair de suas casas. Com receio de serem vítimas da violência, mais de 2.500 famílias refugiaram-se no Malawi e dos de Morumbala, na Zambésia. Da Namaacha, em Maputo, famílias fugiram para Eswatini. As notícias da desordem e da violência rapidamente ecoaram pelo mundo fora. Os impactos não tardaram em chegar para o setor do turismo. Nessa, que é a época alta do turismo em Moçambique, as instâncias turísticas viram reservas a serem canceladas e atravessaram esse período sem turistas. A estância balnear de Bilene, na província de Gaza, foi disso exemplo. Bilene está vazio, Bilene neste momento andava muito cheio e nós estaríamos a trabalhar, acredito que nem um centavo ainda não fiz. Eu nem sei o que é que eu vou fazer para poder sustentar as minhas filhas. O prejuízo causado pelas manifestações violentas é 6 vezes maior que o causado pela epidemia da Covid-19. Já estávamos a recuperar, agora estamos mesmo às paredes mesmo. Não perdemos 80% daquilo que costumamos fazer nos outros anos. Corre-se o risco de despedimento dos trabalhadores a mais ou menos a 50%. Turistas na ilha de Bazaruto foram alvos da fúria dos locais que reclamavam empregos nas instâncias hoteleiras. Áreas de conservação como Pomene, em Inhambane, e Chimanimane, em Manica, foram igualmente incendiadas e vandalizadas. Dezenas de milhares de moçambicanos perderam os seus empregos. Mais de 43 mil milhões de meticais foram perdidos como receitas de Estado. Todo este preço será pago por todos nós nos próximos tempos. Da vandalização a bens públicos e privados, passou-se à vandalização das próprias leis, a desautorização das instituições, ao descrédito das autoridades que devem proteger a vida dos cidadãos. E hoje, qualquer grupo de pessoas acha que tem o direito de bloquear uma estrada. Uma barricada numa via pública é um crime em todo o lado do mundo. Quem reclama do estado das estradas não coloca pneus a arder no asfalto. Quem quer melhor educação para os seus filhos não destrói salas de aula.
Quem exige mais hospitais não queima os poucos hospitais que temos. Quem se queixa da miséria não destrói postos de emprego. Quem se queixa do custo de vida não destrói barracas nem ameaça os comerciantes. Se hi ya kwini hi ta endla yini aka família ya mindyangu hinkwenu hi ka swikarhati leswi hi nga hlangana na swona ka nkarhi wa swoswi na hi nga swi pimisanga. É fome que vamos passar, sem confiar nada. Não temos aonde ir. Eu estou no chão, não sei aonde ir. Há ainda muita miséria no nosso país. Há muita injustiça, há muita desigualdade. É preciso mudar tudo isso. Mas a desordem não pode ser o caminho. A violência e o caos só criam mais pobreza. Moçambique é a nossa única casa. Sobre essa casa flutua uma única bandeira. Vamos, todos juntos, reconstruir a esperança.